Fala aí pessoal, tudo bem? Se você está aqui é porque você já percebeu as vantagens de ser um protagonista na sua carreira. No vídeo de hoje a gente vai falar justamente sobre os desafios e oportunidades escondidas em todas as crises. Se a sua família foi impactada pela crise esse ano, você não pode perder os próximos minutos desse vídeo. E eu já vou te pedir para você deixar o joinha justamente para ajudar que esse vídeo chegue a outras pessoas. Se você está começando agora no mercado profissional, saiba que essa é a maior crise que a gente já passou na história recente do Brasil. A gente não tem muitos dados aqui no Brasil para a gente ir tão profundo, mas um dos dados que mais me chamou a atenção é que mais de 78% dos jovens entre 18 e 24 anos perderam seus empregos nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, provavelmente a estatística não vai estar muito diferente. Mas por que essa crise ela é tão específica? Porque ela aconteceu de uma forma muito rápida. O cenário, o paradigma mudou de uma forma muito rápida. Eu já tive a oportunidade de passar por outras crises e isso me ajudou a entender qual é o comportamento do mercado nesses momentos. Recentemente eu gravei uma masterclass para ajudar quem está começando agora no mercado profissional a entender como o mercado profissional funciona. E eu te aconselho, se você não viu, a dar uma olhada no link que eu vou deixar aqui na descrição, porque vai te ajudar a entender justamente esses conceitos que eu vou comentar aqui agora. Eu vou começar a falar para vocês sobre justamente quais são os maiores desafios de uma crise. E eu começo a falar pelo número 1, que é insegurança. Quando eu falo em segurança, eu não estou falando só em segurança no âmbito pessoal, mas eu estou falando sobre insegurança das empresas em realizar investimentos. E isso, na realidade, é o principal causador da crise. Porque quando você não tem previsibilidade sobre algum fator, você naturalmente já fica um O que causa a crise financeira na realidade é a falta de investimento das empresas em novos projetos. Mas por que elas não investem? Não é porque não tem dinheiro na realidade, é porque elas não têm previsibilidade sobre qual vai ser o comportamento do mercado nos próximos meses e no próximo ano. E por isso, muitas vezes, elas adotam uma postura mais conservadora. E isso acaba impactando diretamente não só na geração de novos empregos, como também na demissão em massa muitas vezes, como a gente viu recentemente. Existe um segundo desafio que é causado justamente pela interdependência dos mercados. O que é isso? Hoje, no mundo globalizado que a gente vive, qualquer coisa que afete exclusivamente um único país que tenha alguma relação com o Brasil afeta diretamente nossa economia. Existem alguns países que afetam mais, outros que afetam menos. Então, muitas vezes, mesmo que o cenário interno não seja tão ruim quanto o cenário externo, existe um efeito em cascata de econômico. Então, mesmo que o Brasil muitas vezes passe melhor por um momento da crise, posteriormente ele vai acabar sendo impactado. Isso aconteceu, por exemplo, na crise de 2008, que se originou nos Estados Unidos. O Brasil demorou um pouco de tempo para sofrer os efeitos. Num primeiro momento ele sofreu marginalmente os efeitos, mas quando todos os países do mundo já tinham se recuperado da crise, o Brasil entrou em uma crise. E quando ele entrou nessa crise, ele demorou muitos anos para conseguir sair, justamente porque ele influencia muito pouco os mercados globais, mas ele, ao mesmo tempo ele sofre muito impacto do mercado global. Então, infelizmente, esses são dois desafios principais dentro de cada crise que a gente passa. Mas agora, deixa eu contar para vocês da parte que eu mais gosto, que são justamente as oportunidades que estão escondidas dentro de cada crise. Primeira oportunidade que eu vou comentar com você é justamente sobre os segmentos anticíclicos. Quais segmentos são esses? São segmentos, na realidade, que funcionam como porto seguro. Mesmo o mercado não estando muito favorável ou quando existe uma crise, são segmentos que não sofrem nem muito positivamente quando o cenário é de crescimento, nem tanto negativamente quando a gente passa por algumas crises.
Os dois segmentos que eu quero destacar para você como exemplos de segmentos anticíclicos são o segmento farmacêutico e o segmento segurador. O segmento farmacêutico por mais que a sua família esteja passando por alguma crise, se você fica doente, você não vai deixar de comprar um remédio. Então, e um segundo fator que ajuda o segmento farmacêutico a ser anticíclico é porque ele é um segmento regulamentado e isso garante com que ele possa fazer ajustes independente do que esteja acontecendo no mercado. O segundo segmento é o segmento segurador, porque o segmento segurador ele acaba olhando principalmente para situações adversas e de longo prazo. Então, não necessariamente uma crise que impacta o curto prazo, quando eu digo curto prazo, estou falando um período de 6 a 12 meses, venha impactar uma empresa do segmento segurador, justamente por a estratégia dela está sempre baseada no longo prazo. E ainda tem um terceiro segmento que eu gosto muito, que é o segmento de utilities, que em outras palavras são justamente aqueles serviços essenciais para a vida em sociedade, como energia e saneamento. São mercados que são regulados e que certamente na sociedade que a gente vive hoje, ninguém está disposto a abrir mão, dependente de qualquer crise que esteja acontecendo. Agora, existem outras oportunidades escondidas em áreas que eu gosto muito. Por quê? Toda vez que surgirem novos desafios, isso vai demandar novas soluções. Existem algumas empresas que surgiram justamente no meio da crise e que ganharam uma projeção internacional por resolver problemas que não tinham uma solução aparente ou só existia uma única solução e durante a crise o mercado foi forçado a encontrar outras alternativas. Um exemplo que eu gosto de dar é justamente o Airbnb. O segmento de serviços de hotéis existem há séculos, porém, somente há pouco mais de 10 anos, depois da última crise, a gente passou a ter a oportunidade de contratar outros tipos de serviços de acomodação através de um aplicativo. Isso se aplica também a toda a parte de aplicativos de delivery, que basicamente reinventou a forma como se entrega comida nas grandes cidades e também dentro da área de mobilidade. A gente tem diversos exemplos. Então, grande parte dessas empresas, elas surgiram justamente da necessidade gerada por conta de outras crises. E o último ponto que eu quero abordar com vocês é justamente sobre trilhas de carreira que são perenes ou estão em ascensão independente de qualquer crise. Quando eu falo de trilhas de carreira em ascensão, eu estou falando basicamente de trilhas de carreira dentro da área de tecnologia. Existem muitas profissões que foram transformadas nos últimos anos. Independente de qualquer crise, grande parte das empresas tem feito investimento constante dentro da área de tecnologia, pois hoje é uma das principais maneiras de criar valor e gerar diferenciação para a estratégia da empresa. Um outro trilha de carreira que continua em ascensão são trilhas de carreira justamente voltada para a área da saúde, porque em momentos como o qual a gente vive hoje, são extremamente valorizadas. Mas essas trilhas de carreiras fazem muito sentido para a crise atual. Porém, essa mentalidade de observar exatamente quais são áreas menos afetadas vai te ajudar a identificar quais são potenciais áreas, trilhas de carreiras para o futuro e áreas que são mais valorizadas mesmo quando o mercado está em baixa ou está com comportamento de insegurança como que a gente vive hoje. Então, recapitulando o que a gente aprendeu aqui, cada crise ela tem uma característica diferente. Porém, você tem sempre oportunidades e desafios escondidos em cada uma delas. Não deixe de observar quais são os segmentos anticíclicos, quais são as novas soluções que o mercado está demandando e principalmente quais são as trilhas de carreira que podem te trazer uma maior segurança para você começar pelo caminho certo. Não deixe de compartilhar esse conteúdo. Se você conhece outras pessoas que têm essas mesmas dúvidas que você, comenta aqui embaixo se você gostou do conteúdo, qual foi a parte que você mais gostou. E se você tem alguma outra dúvida, coloque aqui embaixo também, principalmente sobre crises e o mercado de trabalho. E se você tem alguma sugestão também de conteúdo, fica à vontade para colocar que eu vou dar uma olhadinha. Um abraço!